Você já se sentiu exausta, cansada de trabalhar sem ver resultado naquilo? Com a sensação de que você não tem tempo para sua família, para os seus filhos e que tudo que você faz não tem um resultado, a ponto que chega no fim do mês e você não tem condições de pagar todas as contas? Tenho certeza que você já pensou em desistir da advocacia, porque a gente também, né, Rê? Sim, mas calma, a gente tem a solução, ou parte delas. A ideia nesse canal é trazer os nossos perrengues de uma advocacia real, muitas vezes como equipe mesmo, quanto tempo que a gente não fez de tudo, né? Desde tirar o lixo do escritório até fazer audiência, sustentação oral, tudo isso sendo mãe, dona de casa e todas as outras atribuições que nós mulheres temos aí, triplas jornadas, né? E é possível, sim, pular algumas etapas, fazer algumas coisas de uma forma mais organizada para otimizar os ganhos, para ganhar mais, para realmente ter uma advocacia rentável, que você se orgulhe e que ao mesmo tempo você tenha uma qualidade de vida para cuidar da família, dos filhos, para ter lazer, enfim. Então essa é a nossa proposta com esse canal. A gente sabe que o começo de todo mundo é difícil, com exceção daqueles que já vêm, né, com nome, com escritório. Quem começa sozinha, que é o nosso caso, né? Eu sou a primeira advogada da minha família, eu não tenho ninguém por trás, eu tive que ali lutar por conta própria. A Rê também, né? Sim. A gente tem aí, nós duas advogamos separadamente, cada uma há 10, 12 anos, né, Pamela? Mais ou menos. E eu sou de uma cidade maior, a Pamela já é de uma cidade mais do interior, mas a gente resolveu aí unir forças, trocar ideias de uma forma despretensiosa no começo, mas a gente percebeu que mesmo sendo de realidades diferentes, a nossa história era parecida e as dores são parecidas. As dificuldades em lidar com marketing digital, por exemplo, as dificuldades em lidar com alguns tipos de cliente, em desenrolar alguns casos mais complexos, em entender algumas questões. Então, essas dores, elas eram iguais. E a gente resolveu se unir e criou até um quadro no Instagram, né, Pamela? Fala um pouquinho do nosso Terapia do Direito. A gente começou justamente pela terapia do direito, né? Quem é advogada aí que não precisa, de repente, uma pausa para parar e respirar. Nesse quadro, a gente não costumava falar abertamente sobre todos os perrengues que a gente passava, dava dicas, macetes do que a gente poderia fazer para encurtar esses caminhos. Olha, tinha tanto ouro que a gente não deixava nem gravar essas lives por conta de coisas que a gente falava ali, né? Mas a gente chegou hoje a um ponto que a gente falou, peraí, a gente precisa realmente compartilhar aquilo que a gente aprendeu aí ao longo desses mais de 12 anos trabalhando, porque muitas pessoas não precisam passar por aquilo que a gente passou, né? A gente pode estender a mão e dizer, olha, vem por esse caminho que talvez você evite muitas pedras, né? Sim, e fazendo vários cursos de gestão aí, às vezes a gente vê coisas, ou coisas muito pré-históricas, coisas muito braçais, que não acompanham a tecnologia e as facilidades que a tecnologia traz, ou coisas de escritórios com um porte muito maior, com uma estrutura financeira que aí acaba tirando o foco de quem não tem recursos ali para investir em uma equipe de funcionários, em uma equipe de computadores, enfim, financeiramente em uma grande estrutura. Então, a nossa ideia é trazer o que a gente faz de fato ou já fez com custo reduzido, de uma forma real e muito honesta, muito sensata, do que a gente fez para dar certo, para continuar aí trabalhando, a gente vive da advocacia hoje e com qualidade de vida, com cuidando de filho, de marido, tendo, então quer dizer, é possível. Tem várias técnicas de organização, de financeiro, de gestão de escritório, porque não é só o direito, tem várias coisas. E vocês que estão aí do outro lado, seja jovem advogado, jovem advogada, ou uma pessoa que está começando na área previdenciária, tem muitos assuntos que a gente vai falar que pega para qualquer área, porque gestão de escritório, atendimento cliente, isso
é meio geral, né? Mas a gente é previdenciarista, então vai ter muita coisa específica também. Só que essas pessoas novas no direito ou novas na área, elas vão poder, normalmente vai se conectar e vai conseguir entender e aplicar muita coisa que a gente fala aqui. Vocês podem também sugerir conteúdos, a gente vai falar já já também de clicar, ativar as notificações, o sininho, sugerir conteúdo, seguir a gente no Instagram, porque a gente tem muita coisa legal para trazer para vocês aqui. E a gente quer mostrar realmente o que a gente vive, né, da advocacia. Eu costumo dizer, hoje, inclusive, uma pessoa me mandou uma caixinha do Instagram dizendo: ah, tem muitos mentores por aí super tops que quando você realmente compra a mentoria dele, você vê que não é nada daquilo, né? E é o que eu costumo dizer, tem muita gente por aí ensinando aquilo que nem vive. E é justamente o contrário que a gente quer fazer. A gente quer mostrar apenas o que a gente vive, mostrar para vocês realmente o que a gente fez para dar certo, como é que a gente faz o atendimento, como a gente consegue cobrar pelas consultas, pelos cálculos, porque a gente veio de uma época, gente, que era muito diferente do que se tem hoje, né? Na nossa época não tinha nem Instagram, né, Rê, quando a gente Sim. começou. A gente se conheceu aí numa parceria, porque nós somos super adeptas a parcerias, a mentorias, a consultorias, a vocês realmente, a nós trabalharmos em equipe. É por isso que a gente vem aqui compartilhar agora com vocês a nossa experiência, porque a gente quer que todo mundo cresça junto, né? Quanto mais a gente se unir como classe, como advogadas, mais a gente vai conseguir ter o retorno financeiro que a gente espera. Porque enquanto eu estiver dizendo assim, ah, mas o advogado da esquina não cobra consulta, eu não vou cobrar, mas a gente vai se afundando ao invés de fazer o reverso, que é ensinar você como a gente faz para cobrar essa consulta, para que você também possa cobrar e todo mundo possa crescer, né? É Porque possível sim a gente se desenvolver. equacionar essa questão de não precisa viver só do êxito. Na nossa época lá, como faziam os incas, né, os maias, os astecas, enfim, não se falava em cálculos prévios, em planejamento previdenciário. Hoje tem um leque enorme de advocacia consultiva para a gente, na verdade, equacionar o êxito, sim, porque a gente não consegue fugir disso no previdenciário, mas equacionar com questões consultivas que também garantem honorários prévios e garantem a saúde financeira do escritório. Não adianta você ser o advogado mais inteligente, a advogada mais inteligente do mundo, saber todas as leis e tudo. Se você não tiver ideia de quanto custa a sua hora, a gente vai falar, tem material muito legal disso. Se você não tiver ideia de como gerir o escritório, ah, mas sou só eu, mas é uma empresa, mesmo assim. Então, esses conceitos, essas viradas de chave que a gente quer trazer para vocês aqui, de uma forma bem leve, bem descontraída, que é o nosso jeito, não adianta querer amarrar a gente ou botar a gente numa caixinha que também não vai funcionar, mas a ideia é trazer esse outro lado, essa visão, para que cada um de vocês, cada uma de vocês aí do outro lado, consiga aplicar de fato no escritório de vocês e voltar para a gente e contar. Olha, eu fiz tal coisa e deu muito certo, ou não deu certo, ou eu fiz de tal jeito, mas adequei aqui, e a gente vai trocando ideia e vai crescendo juntas. Com certeza. Como a gente falou, a gente se conhece aí há mais de 10 anos. A gente veio crescendo essa ideia de trazer, de criar esse conteúdo para vocês já faz uns anos, acredito que em torno de uns 3 anos que a gente já vem desenvolvendo. Nós já trabalhamos com mentoria, com consultoria, nós damos aulas, né, em off, nós temos inclusive um curso, a gente vai falar sobre isso também, mas o nosso objetivo aqui hoje é nos apresentar o nosso método para vocês, que é o método advogado previdenciarista independente, porque é isso que a gente quer para vocês, que vocês sejam independentes. Nós, como mães, como mulheres, sabemos o quanto a gente não consegue ficar ali dentro da caixinha, né? A gente tem, de repente, atribuições, de repente a gente tem que parar aqui para correr buscar um filho na escola. E que bom que a advocacia previdenciária nos dá essa independência de poder fazer isso, né, Rê? Sim, Então, a gente quer que verdade. vocês fiquem aqui conosco, que vocês já se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque a gente vai trazer muita coisa legal para vocês. Sim, quer aprender a ter liberdade financeira, liberdade geográfica, trabalhar autônomo no seu escritório, com equipe, sem equipe, com uma equipe pequena, uma advocacia real de mulheres que são casadas, mães, donas de casa.
é aqui o caminho, ou é aqui o canal, é aqui o caminho. Com certeza. Meu nome é Pamela Batoni. É um prazer com vocês, né? Eu sou a Renata Ruban e esse é o canal Método Advogado Previdenciarista Independente. A gente se vê por aqui.